Bom dia, gente querida, sejam muito bem-vindos a mais um encontro na nossa sala de leitura. Sejam muito bem-vindos a mais uma sala onde nos reunimos todos os dias para lermos a Bíblia, interpretarmos os textos e darmos andamento ao nosso plano. Hoje, o dia de número 293. Vamos seguir com a leitura do livro do profeta Ezequiel. Deixe o seu nome, de onde você nos assiste, comente, dê o like, tudo isso aí que você já sabe e faz parte para o bom desenvolvimento do nosso plano aqui pelo YouTube, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor, te louvo, te agradeço por mais um encontro, mais uma sala que é aberta, mais uma oportunidade que nos é dada para conhecermos a Tua Palavra e, consequentemente, mais de Ti através da Palavra revelada. Fale, Senhor, ao nosso coração. Oramos sempre em nome de Jesus, a certeza que este nome nos dá o acesso à Tua santa e gloriosa presença, não porque merecemos, mas pela graça do nosso Salvador. Amém. Que assim seja. Vou colocar aqui a Bíblia na tela. Ezequiel, capítulo 27. Ezequiel 27. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Deixa eu só posicionar aqui. Bom, lembrando que ontem nós terminamos a leitura no capítulo 26, onde Ezequiel começou uma profecia contra Tiro. Tiro é um lugar, né? Como eu já falei para vocês. Uma ilha construída no meio do mar. Aliás, é uma ilha e a cidade de Tiro foi construída nessa ilha, né? No meio do mar. Ezequiel 27, versículo 1. A palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: Agora tu, ó filho do homem, levanta uma lamentação por Tiro, e dize a Tiro: Ó tu que estás situada à entrada do mar, que és um mercador para as pessoas de muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, tu dissestes: Eu sou perfeita de beleza. Tuas fronteiras estão no meio dos mares. Teus construtores aperfeiçoaram a tua beleza. Então, veja que aqui Ezequiel está fazendo questão de retratar Tiro como um lugar muito belo, né? Uma construção perfeita. E o crescimento de Tiro adveio do comércio marítimo. Preste atenção nessas informações que são muito importantes. Versículo 5. Das árvores dos ciprestes de Senir, fizeram as tábuas do navio, tiraram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti. Dos carvalhos de Bazã, eles fizeram os teus remos. Aqui, fazendo uma comparação também, a cidade de Tiro como um navio, né, bem construído, das madeiras de cipreste e tal, enfim. Dos carvalhos de Bazã, eles fizeram os teus remos. A companhia de Assuritas fez teus bancos de marfim, trazidos das ilhas de Quitim. Fino linho com trabalho bordado do Egito foi o que tu estendestes adiante para ser a tua vela. Azul e púrpura das ilhas de Elisá foi o que te cobriu. Os habitantes de Sidom e de Arvade foram os teus marinheiros. Os teus homens sábios, ó Tiro, que haviam em ti, eram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e seus homens sábios calafetaram tuas junturas. Todos os navios do mar, com os seus marinheiros, traficavam tua mercadoria. Aqueles da Pérsia, os de Lude, os de Pute, estavam no teu exército. Teus homens de guerra
Eles penduraram em ti os teus escudos e os seus elmos estabeleceram a tua beleza. Os homens de Arvade, com o teu exército, estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas estavam nas tuas torres. Eles penduraram os seus escudos nos teus muros em redor. Eles fizeram a tua beleza perfeita. Tarsis era teu mercador por causa da multidão de todos os tipos de riquezas. Com prata, ferro, estanho e chumbo, negociavam em tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Negociavam os homens e vasos de bronze em teu mercado. Os da casa de Togarma negociavam em tuas feiras com cavalos e cavaleiros e mulas. Os homens de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram a mercadoria da tua mão. Te trouxeram de presente chifres de marfim e ébano. A Síria era a tua mercadoria por causa da multidão de tuas mercadorias das mercadorias feitas por ti. Eles ocupavam as tuas feiras com esmeraldas, púrpura, trabalho bordado, linho fino, coral e ágata. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Eles negociavam no teu mercado trigo de Minite e panag e mel, azeite e bálsamo. Damasco era o teu mercador pela multidão de produtos feitos por ti, pela multidão de todas as riquezas, pelo vinho de Elbom e lã branca. Dan e também Javã, indo e vindo, ocupava as tuas feiras. Ferro brilhante, cássia e cálamo estavam no teu mercado. Dedã era teu mercador por causa de preciosas roupas e por carruagens. A Arábia e todos os príncipes de Quedar se ocupavam em ti por causa dos cordeiros e carneiros e bodes. Nisto eles eram os teus mercadores. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores. Eles ocupavam em tuas feiras com os chefes de todas as especiarias e com todas as pedras preciosas, preste atenção, e ouro. Arã e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Azur e Quilmade, eram os teus mercadores. É importante a gente se atentar aqui também, eu destaquei aqui o versículo 23, para esse lugar chamado Éden. Aqui está falando de Éden, o Éden geográfico, tá? Não é o Éden, jardim do Éden, nesse momento. Então, diferencie, tá? Então, existia um lugar chamado Éden, a Bíblia fala isso em outros lugares também, segundo Reis 19:12 fala do lugar chamado Éden. Vamos conferir aqui. Segundo Reis 19:12. Tem os deuses das nações as livrado, aquelas que os meus pais têm destruído? E Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden, os quais estavam em Telazar. Amós também fala. Acho que é capítulo 1, deixa eu ver aqui. Amós capítulo 1. E também quebrarei a tranca de Damasco, e exterminarei o habitante do vale de Ravém, e aquele que possui o cetro da casa de Éden, e o povo da Síria e tal. Então, existe um Éden geográfico, tá? E o Éden, jardim de Deus. Então, voltando aqui para Ezequiel 27, entenda que do começo até onde nós lemos, aqui no versículo 23, Ezequiel está levantando uma lamentação contra Tiro, cidade linda, perfeita, que cresceu, todos eram comerciantes com essa cidade, enfim, comercializavam de tudo dentre esse comércio, pedras preciosas, ouro, enfim, tudo. Versículo 24. Estes eram os teus mercadores em todos os tipos de coisas, em roupas azuis e trabalhos bordados, e baús de rico vestuário amarrados com cordas e feitos de cedro entre a tua mercadoria. Os navios de Tarsis cantavam sobre ti no teu mercado, e tu fostes reabastecida,
e tornada muito gloriosa em meio dos mares. Os teus remadores te trouxeram para grandes águas. O vento leste te quebrou no meio dos mares. As tuas riquezas, as tuas feiras, as tuas mercadorias, os teus marinheiros, os teus pilotos, os teus calafetadores, os ocupantes da tua mercadoria e todos os homens de guerra que estão em ti e em toda a tua companhia que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua ruína. Então, um oráculo, uma previsão, uma profecia contra Tiro. Versículo 28. Os arredores sacudirão ao som do grito de teus pilotos. E todos os que manejam o remo, os marinheiros, e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios, e eles ficarão sobre a terra. E farão com que a voz seja ouvida contra ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre suas cabeças, e eles chafurdar-se-ão nas cinzas. E far-se-ão totalmente calvos por ti, e cingir-se-ão de pano de saco, e chorarão por ti, com amargura de coração e amargo pranto. E com o seu pranto levantarão uma lamentação por ti, e lamentarão sobre ti, dizendo: que cidade é como Tiro, como a que foi destruída no meio do mar? Quando as tuas mercadorias saíam pelos mares, fartastes a muitas pessoas, enriquecestes os reis da terra com a multidão das tuas riquezas e da tua mercadoria. No tempo quando tu fores quebrada pelos mares, nas profundezas das águas, tua mercadoria e toda a tua companhia no meio de ti cairá. Todos os habitantes das ilhas se espantarão contigo, e seus reis terão muito medo, tribular-se-ão em seu semblante. Os mercadores dentre as pessoas assobiarão para ti, tu serás um terror, e nunca mais existirás. Vamos para o capítulo 28. Os mercadores dentre as pessoas assobiarão para ti, tu serás um terror, e nunca mais existirás. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Então veja, capítulo anterior falando sobre Tiro em si, no geral, a cidade de Tiro, tudo que envolve. Agora, essa lamentação é direta ao governador, ao príncipe, ao principal de Tiro. E nós já vimos que o maior problema ali era o orgulho, né? E o orgulho de todos os habitantes, né? A prepotência, a arrogância dessa cidade. Versículo 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus: porquanto o teu coração está elevado, e tu dissestes: eu sou Deus, e me assento no lugar de Deus, no meio dos mares, porém tu és homem, e não Deus, embora estabeleças teu coração como o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio do que Daniel, e não há segredo que eles possam esconder de ti. Então, veja bem, esses versículos estão falando de quem? Essa lamentação aqui é contra quem? Ou direcionada para quem? O texto é claro. O príncipe de Tiro. Então, quando fala, assim diz o Senhor, Deus, porquanto o teu coração está elevado, e tu dissestes, eu sou Deus, eu me assento no lugar de Deus. Está falando o que aquele governante pensava, né? Até onde a arrogância dele o levou, né? A prepotência dele o levou. Ele se achou um Deus, né? E se assentava no meio dos mares, né? Dizendo, tudo é meu. Eu sou o maior, eu sou o melhor. Todos fazem comércio comigo. A potência está aqui. A potência do mundo está aqui. Com a tua sabedoria e com o teu entendimento, conseguistes para ti riquezas, e conseguiste ouro e prata para os teus tesouros. Pela tua grande sabedoria e pelo teu comércio, aumentastes as tuas riquezas, e o teu coração está elevado por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto tu pusestes o teu coração como o coração de Deus, eis que, portanto, eu trarei estranhos sobre ti,
os terríveis das nações. Eles desembainharão as suas espadas contra a beleza da tua sabedoria, e eles corromperão o teu brilho. Eles te derrubarão até a cova, e tu morrerás as mortes daqueles que são mortos no meio dos mares. Tu dirás: eu sou Deus diante daqueles que te matam? Tu dirás: eu sou Deus diante daqueles que te matam? Mas tu serás homem, e não Deus, na mão daquele que te mata. Tu morrerás as mortes dos incircuncisos, pela mão de estranhos, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu selastes a soma, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estivestes no Éden, o jardim de Deus. Toda a pedra preciosa e a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, os trabalhos de teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que tu fostes criado. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus. Caminhaste para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado até que se achou iniquidade em ti. Por causa da amplitude das tuas contratações, fostes cheios de iniquidades e pecastes. Por isso, eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Esse texto aqui, ele fica fácil de você entender se você se atentar para todo o contexto onde está sendo levantada uma lamentação. Primeiro contra Tiro, lugar, e depois contra o governante de Tiro, tá? E a gente tem que olhar para esse texto aqui entendendo que ele está fazendo uma dupla referência. Está fazendo uma comparação. Em alguns momentos, ele compara a Tiro, em alguns momentos ele compara a um anjo querubim, em alguns momentos ele compara a cidade com o Éden, né? O Éden de vocês, o lugar onde vocês faziam comércio, é como o Éden de Deus, o jardim de Deus que tinha tudo. Ou seja, o texto todo está fazendo uma comparação. O soberbo Tiro, ele está sendo comparado aqui ao próprio Satanás. Ao próprio Satanás, que se orgulhou. E por causa do seu orgulho também foi lançado fora do monte de Deus. Então, entenda que esse texto aqui, ele é uma dupla referência. Em alguns momentos, inclusive, ele é comparado a um anjo querubim, né? Que é um anjo guardião. Um anjo querubim. Ó. Tu estivestes no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tá. Aí, versículo 14. Tu és o querubim ungido que cobre. Eu te estabeleci assim. Tu estivestes sobre o santo monte de Deus e caminhastes para cima e para baixo. A gente vê aqui essa duplicidade de local e de glória primeiro. A duplicidade de local. O Éden geográfico, o lugar onde ele fazia comércios, e o Éden jardim de Deus, né? Que é o lugar onde tinha tudo, não faltava nada. Tiro cresceu por causa do comércio e se tornou tão glorioso como era o jardim de Deus. Aí ele faz uma comparação também aqui a um anjo querubim. Por quê? Um anjo querubim é um anjo guardião, é um anjo de guarda. O anjo querubim é um anjo que tem acesso à presença de Deus. Ele vai e volta livremente, anda na presença de Deus livremente. Assim como Satanás também, né? Quando o anjo querubim andava e voltava na presença de Deus livremente, até se rebelar. Só que é o seguinte, a gente tem que entender primariamente aqui que essa profecia é contra Tiro. Não tem como a gente aliar essas palavras literalmente a Satanás, só em comparação. Primeiro ponto, por que ela não pode ser atribuída literalmente a Satanás? Versículo 14. Tu és o querubim ungido que cobre, eu te estabeleci assim.
Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo no meio das pedras. Tu eras perfeito. No versículo 13, tu estiveste no jardim do Éden, jardim de Deus, toda a pedra te cobria e tal. Não tem como atribuir essas palavras aqui a Satanás, porque quando o jardim de Deus foi feito, quando o Éden foi criado por Deus, Satanás já estava em estado de caído e não de anjo. O estado caído de Satanás é antes da criação do mundo. Então, não tem como a gente atribuir isso aqui a Satanás, dizendo que esse anjo querubim ungido era Satanás, que guardava o Éden. Não tem como. Mas é feita uma comparação. Assim como o anjo querubim ungido, ele anda livremente na presença de Deus, um rei também ungido poderia. Como nós lemos lá no livro de Êxodo 30, sobre o óleo da unção, que ungia sacerdotes, reis e profetas. E todo que fosse ungido com aquele óleo, com o santo óleo, teria livre acesso, seria consagrado ao Senhor. Então, é uma comparação. E a comparação diz o seguinte, não tem problema. Você pode estar vivendo aí em um Éden, você pode ter de tudo, ser maravilhoso, você pode ser como um anjo ungido, né, que tem livre acesso à minha presença, mas porque o orgulho entrou no seu coração, assim como no coração de Satanás, você vai ser lançado fora da minha presença. É um texto, gente, literalmente comparativo. Fica fácil você entender se você olhar dessa forma, tá? Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que tu foste criado até que se achou iniquidade em ti. Mesma coisa. A mesma coisa. A comparação aqui é fiel. Então, tudo era perfeito ali, em Tiro, até quando se achou iniquidade. E a iniquidade foi achada nas pessoas e no governante. O problema não estava na cidade, né? A cidade era perfeita, cresceu, o comércio multiplicou. Mas o orgulho entrou no coração, né, das pessoas e do príncipe. Por causa da amplitude das tuas contratações, fostes cheios de iniquidades e pecaste. Por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus, e te destruirei, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra, e diante dos reis, te lançarei por terra, e diante dos reis te coloquei, para que te contemplem. Então, tu contaminaste os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades e pela iniquidade do teu comércio. Portanto, eu farei sair de ti um fogo do teu meio, e ele te devorará, e te trarei as cinzas sobre a terra à vista de todos aqueles que te contemplam. Todos os que te conhecem entre as pessoas ficarão espantados de ti. Tu serás um terror e nunca mais existirás. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, põe tua face contra Sidom. Então agora já não é mais Tiro, agora é Sidom. E profetiza contra ela, e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. E eles saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver executado juízos nela e for santificado nela. Porque eu lhe enviarei peste e o sangue nas suas ruas, e os feridos serão julgados no meio dela, pela espada sobre ela, por todo lado, e eles saberão que eu sou o Senhor. E não mais haverá espinho que atormente sobre a casa de Israel, nem nenhum espinho que cause dor a todos que estão ao redor dela, que os desprezam, e eles saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu tiver ajuntado a casa de Israel, dentre as pessoas, dentre as quais estão espalhadas, e eu for santificado por eles, à vista dos pagãos, então eles habitarão na sua terra, que eu dei ao meu servo Jacó. E eles habitarão com segurança nela, e edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, eles habitarão com confiança quando eu tiver executado juízo sobre todos os que desprezam ao redor deles, e eles saberão que eu sou o Senhor Deus. Vamos para o 29. Bom, toda essa leitura, do início até aqui, de Ezequiel, ainda vem falando sentenças, profecias, juízos, tá? A gente aguarda aqui ainda no meio do livro de Ezequiel a profecia de restauração,
de mudança, de renovo, de purificação, de novo coração. Vamos continuar aqui ainda a narrativa, né, que vem sendo construída aqui de condenação. Ezequiel 29, versículo 1. No 10º ano, no 10º mês, no 10º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, põe a tua face contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, Faraó, rei do Egito, o grande dragão que está no meio dos teus rios, e que diz: O meu rio é meu, eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em tuas mandíbulas, e farei com que os peixes dos teus rios grudem nas tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios guardarão as tuas escamas. Eu te deixarei lançado no deserto, a ti e a todos os peixes dos teus rios. Tu cairás sobre os campos abertos. Não serás recolhido nem ajuntado. Eu te dei por alimento aos animais do campo e às aves do céu. E todos os habitantes do Egito saberão que eu sou o Senhor, porque eles se tornarão um cajado de cana para a casa de Israel. Quando eles se apoderaram de ti pela tua mão, tu te quebrastes e lhes rasgastes todo o ombro. E quando se debruçaram sobre ti, tu quebrastes e fizeste todos os seus lombos ficar numa posição. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu trarei uma espada sobre ti, e cortarei fora de ti homem e animal. E a terra do Egito será assolada e devastada, e eles saberão que eu sou o Senhor, porquanto ele disse: O rio é meu, eu o fiz. Eis que, portanto, eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito totalmente devastada e assolada, desde a torre de Sevene até a fronteira da Etiópia. Nenhum pé de homem passará por ela, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada por 40 anos. E tornarei a terra do Egito assolada no meio dos países que estão assolados, e as suas cidades, dentre as cidades que estão devastadas, serão assoladas por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersareis pelas nações. Porém, assim diz o Senhor Deus: ao fim de 40 anos, eu ajuntarei os egípcios dentre as pessoas aonde eles foram espalhados, e eu trarei novamente o cativeiro do Egito, e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua habitação, e eles serão ali um reino baixo. Será o mais baixo dos reinos, nem mais se exaltará sobre as nações, porque eu os diminuirei, para que eles não governem sobre as nações. E não será mais a confiança da casa de Israel, que lhes traz a sua iniquidade à lembrança, quando olharem após eles, mas saberão que eu sou o Senhor Deus. Vocês sabem que a casa de Israel vira e mexe ia buscar ajuda no Egito, né? Fazia aliança com o Egito, porque o Egito era uma nação poderosa, mas o Egito também se orgulhou, e o Senhor está pronunciando uma sentença contra o Egito, ia ficar 40 anos assolado, enfim, inabitável, mas depois voltaria ali uma quantidade pequena e se tornaria um reino baixo. Israel nunca mais iria querer fazer aliança com o Egito, e iria se lembrar também, claro, né, que isso foi uma iniquidade. E aconteceu que no 27º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro foi descascado. Ainda assim, não houve paga a ele e nem ao seu exército por Tiro, pelo serviço que ele havia prestado contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu trarei a terra do Egito a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele levantará a sua multidão e tomará o seu despojo, e tomará a sua presa, e esta será a paga por seu exército. Eu lhe dei a terra do Egito pelo seu trabalho, com o qual serviu contra ela, porquanto forjaram por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia eu farei com que o chifre da casa de Israel brote, força, né? E eu te darei abertura de tua boca no meio deles, e eles saberão que eu sou o Senhor Deus. Bom,
a gente conclui a leitura de hoje por aqui. E é importante, né, a gente se atentar que esses registros aqui, eles foram registrados e fazem questão de mostrar a fidelidade de Deus em um pacto, em uma aliança. Gente, tudo isso aqui só está acontecendo porque Deus prometeu que aquele povo seria o povo dele. Só que o povo dele se rebelou e se afastou. Então é o seguinte, vocês serão meu povo na marra. Nem que eu tenha que enviar pragas, morte, guerra, destruição. Nem que eu tenha que levar vocês a serem cativos. Nem que eu use inimigos para punir vocês. Depois esses inimigos serão punidos de novo. Mas vocês serão meu povo. É uma promessa, é uma aliança, é um pacto que ele tinha feito, né? O pacto abraâmico. Então, tudo isso aqui faz parte do zelo do nosso Senhor. Não teria como eles resistirem, né? E vai mais uma vez apontando para a nova aliança e para a graça, né? Tudo que o nosso Senhor Jesus fez para resgatar os seus. Bom, a gente para por aqui. Amanhã a gente continua no mesmo horário, se Deus quiser. Tchau, tchau.